É isso aí, amigos da TV Poker Pro, começando aqui a edição de segunda-feira do Metagame. Eu sou Sérgio Prado, vou contar para vocês o que aconteceu no poker nesse final de semana. Para começar, a gente fala, claro, dos resultados dos brasileiros no poker online. O melhor resultado desse final de semana foi do meu amigo Francesco Conti. O Francesco está numa fase incrível, ganhou vaga para o EPT lá em Monte Carlo, a grande final, chegou entre os premiados e agora aí cravou o 215 Turbo do PokerStars, 703 oponentes. Então é um torneio bem difícil, um torneio de buy-in alto, com muitos jogadores, e ele conseguiu aí o prêmio maior de $26.400, o melhor resultado brasileiro deste final de semana. Outros que fizeram bonito aí na reta do domingo, Rafael Caiafa, Fernando Grou, deixa eu ver aqui quem mais tem na lista aqui. Randy Herman, o Ragazzo, meu amigo Ragazzo também brilhando, Douglas Ferreira, Léo Brecha ganhou o torneio, ele e o Doug fizeram o heads up ali, o Léo ficou em primeiro, o Doug Santos ficou em segundo, no 55 no Limit Hold'em do PokerStars, com 1.408 entradas, então pódio brasileiro aí, dobradinha de brasileiros na primeira e na segunda colocação. Esse fim de semana foi bem bacana para os brasileiros, a gente teve destaque também no Scoop, que está acontecendo aí, os melhores resultados, talvez o do João Simão, que ficou em 8º lugar aí no torneio de Omaha. Teve o Bruno GT fazendo muito bonito na sexta-feira também, uma mesa final para o Bruno, que é um cara que merece aí, tá voltando a jogar os torneios grandes, está voltando a uma grande fase, ele mesmo admitiu isso no Twitter. Então a gente fica muito contente com isso. Alexandre Gomes, para variar, sempre brilhando no Scoop, está levando a sério esse ano e está chegando em muitas retas finais aí do torneio, mas o título brasileiro, aquele título que a gente quer, ainda não veio. Ano passado, como eu disse no programa de quinta-feira, a gente teve 6 jogadores campeões do Scoop. Esse ano, a gente ainda não viu um brasileiro no lugar mais alto do pódio. Por enquanto a Inglaterra está dominando, está disparado na liderança como o país que tem mais títulos nessa edição do Scoop 2013. E alguns nomes estão brilhando aí, nomes conhecidos, né? A gente já teve o Andersberg ganhando o torneio, né? O Donald, Noah Buchan ganhou também. Quem mais? O Steve Gross, o canadense Steve Gross, que todo mundo conhece como o Geboro, ganhou um torneio também. Então, os nomes conhecidos estão aparecendo, né? Principalmente, como foi no ano passado, o Shaun Deeb está fazendo um scoop maravilhoso, já chegou aí em 2 heads-ups, acabou perdendo os 2, ainda não ganhou um título esse ano, mas mesmo assim está acumulando muitos pontos aí na briga como jogador do ano. Falar nisso, na briga do jogador do ano tem um caso curioso. O Shaun Deeb é o segundo colocado, o americano Shaun Deeb, e na primeira colocação a gente tem, deixa eu falar os pontos certinho aqui, 395 pontos, o Shaun Deeb está com 385, então com 10 pontos de diferença a gente tem o brasileiro Nino Totoroco. Aí, né, trabalho de jornalista, aquela coisa, pesquisa, coisa e tal, eu fui descobrir quem era o Nino Totoroco. Ele não é nascido no Brasil, na verdade, ele é o croata que tem um nome difícil de falar, ó, Nebojša Vlahović. Nebojša Vlahović já jogou LAPT Brasil esse ano aqui, ele está morando aqui no Brasil, mora aqui em São Paulo, jogou LAPT, chegou ITM, ele ganhou a primeira etapa do Conrad Poker Tour esse ano, ganhou um belo prêmio de $87.500, então é um cara já conhecido aí no mundo do poker. Ele viveu uns tempos no Panamá e agora está morando aqui no Brasil e liderando aí a corrida pelo título de jogador do ano do Scoop 2013, então já que se o Brasil ainda não ganhou nenhum título, pelo menos a gente pode torcer aí para o croata brasileiro que está morando aqui, para ele levar essa corrida de jogador do ano do Scoop, né? Já que aí a bandeira do Brasil vai ficar lá em cima no pódio, porque o que conta mesmo para o PokerStars é o país onde o jogador está residindo e jogando, certo? Já que a gente estava falando em rankings, vamos dar um pulinho no ranking mais badalado aí do mundo, que é o GPI 300, né, que tem os 300 melhores jogadores de pôquer na atualidade, teve mudanças aí na liderança, de volta ao primeiro posto, ninguém menos do que Jason Mercer, que subiu 5 posições e agora lidera o ranking, depois de ter chegado na mesa final da EPT Grand Final e também ter feito o heads up do Super High Roller. Então ganhou um monte de pontos aí, passou na frente e desbancou o Marvin Hettemeier, que estava em segundo, o alemão aí agora caiu, que estava em primeiro, né? O alemão caiu para a segunda colocação, 3.170 pontos para o Marvin Hettemeier. Na terceira colocação, outro que subiu muito, também subiu 5 colocações, o americano Stephen O'Dwyer.
O campeão da EPT Grand Final, só faltava não subir no ranking, levou muitos pontos aí e agora tá com a medalha de bronze provisória aí nesse ranking do GPI, o GPI 300. O Michael Watson, né, o Timex está em quarto, Philip Gruzi em quinto, Bryn Kenny é o sexto, o Elk, que sempre teve entre os líderes aí, agora tá na sétima colocação, o Le Chemion, que eu falei no programa da semana passada, o alemão, que é conhecido como Iso Iso, tá em oitavo lugar, Andrew Lichtenberger em nono e fechando aí o top 10, David Doc Sands. Então esses são os 10 melhores jogadores do mundo na atualidade. Fiquem de olho neles porque está chegando aí a World Series. Esses caras são sempre nomes cotados para ganhar torneios aí no maior torneio de pôquer do mundo que vai acontecer em Las Vegas a partir do começo de junho. Falando em World Series, já tem site aí fazendo a previsão, né? Fazendo aquela famosa previsão de nomes que podem fazer bonito nessa edição da WSOP. Um desses sites aqui é o Poker News Boy, que fez uma lista dos 10 nomes, uma lista com os nomes bem desconhecidos. Colocou a Jack Glaser aqui, a jogadora australiana, que pode fazer bonito. Realmente, a gente fica de olho em outra mulherada aí, Liv Bourret, Vanessa Russo, Vanessa Selves. A Jack Glaser ganha torneio pra caramba, então é bom ficar de olho nela mesmo. Colocou a Xuan Liu também. Na lista do Poker News Boy tem o Anthony Gregg, que fez várias mesas finais recentemente, então é um nome forte. Jonathan Duhamel, ele aposta que pode ser o ano do Duhamel. E o Cal Anderson, o mais conhecido como o cara da cruz, que todo mundo no online sabe quem é o Cal. Uma lista bacana, lista boa, e inspirado nisso eu resolvi fazer a minha lista de nomes para a gente prestar atenção na World Series of Poker desse ano, na edição da maior série de poker do mundo. Então eu vou fazer isso aí no blog da ESPN, no meu blog da ESPN, e daí eu publico essa semana, já uso no programa da quinta-feira, na edição de quinta-feira aqui do Metagame. Para variar, vou arrumar a confusão, como sempre, porque eu vou fazer, óbvio, uma lista com os nomes brasileiros. Vai ter gente que vai ficar chateada, mas é isso aí, a gente bota o que a gente acha e tem que falar o que a gente acha mesmo. Opinião não devia doer em ninguém, né? Afinal de contas, opinião, todo mundo tem a sua, certo? Já que eu já estou nesse momento meio de dar umas cutucadas aqui, vamos para 3 cutucadas bravas que eu vou dar agora. Primeira, Jamie Gold, campeão da World Series em 2006, maior edição da World Series até hoje. Ele ganhou pelo primeiro lugar 12 milhões de dólares. Deixa eu só lembrar o número certo, 8.773 competidores, a maior edição do Main Event até hoje. Pensa esse número de gente aí pagando 10 mil dólares, um mega torneio, o cara vai lá, ganha e agora quer vender o bracelete, que é uma das peças da história do poker mais valiosas que tem, né? Esse bracelete de maior main event da história, e o Jamie Gold, diz ele que está passando por dificuldades financeiras, vai vender, vai fazer um leilão, uma casa de leilões chamada Heritage Auctions, e o leilão vai acontecer no dia 1º de agosto. Se alguém tiver a fim de comprar e arrematar o bracelete do Jamie Gold, pode tentar. Eu fico chateado mesmo, quando teve a história do Peter Stigate, um monte de gente que tentou vender bracelete, TJ Cloutier, Esquimó Clark, esses caras todos vendendo bracelete, eu fico bem chateado mesmo, porque pra gente que gosta do poker, que ama o esporte, vender uma peça tão importante como essa é uma demonstração de desrespeito, eu diria, com a história do jogo. Mas, nessa hora que tem dificuldade financeira, vai falar o quê pro cara? O cara tá duro, não tem dinheiro, quer vender? Vende. Se eu tivesse dinheiro para comprar, comprava. Certo? Outra bronca, aqui no programa da semana passada, na quinta-feira, a gente falou do envolvimento da Annie Duke no escândalo do Ultimate Bet, umas gravações que apareceram aí do Russ Hamilton e de outros caras da cúpula do Ultimate Bet falando que existia um favorecimento para alguns jogadores no site. A Annie Duke sempre foi representada pelo Ultimate Bet, representou, né, o Ultimate Bet, sempre jogou pelo site e Diz essa gravação aí que ela tinha o favorecimento de poder ver a carta dos adversários depois de 10 minutos, 15 minutos que a mão tinha acabado. Claro que isso é um favorecimento enorme. A Annie Duke se pronunciou, fazia tempo que ela não se pronunciava, se pronunciou, falou que ela se arrepende demais de qualquer envolvimento que ela teve com o Ultimate Bet, que ela está muito magoada com o site, que nunca aconteceu isso, que essas acusações são absurdo, não sei o quê. E aí ela termina o negócio com um raciocínio que para mim é no mínimo esquisito. Ela falou, no entanto, essas gravações mostram claramente o envolvimento das pessoas nesses escândalos, mostram quem são os trapaceiros e tarará, tarará, tarará. Então ela faz o seguinte, ela exclui a culpa dela de qualquer tipo de culpa, né?
fala, eu não fiz nada, não fiz nada, não fiz nada, mas ela admite que essas gravações são verdadeiras e ela admite que esses caras eram trapaceiros. Então é um raciocínio no mínimo esquisito, né? Se ela falar, ó, eu não sei se essa gravação é verdade, não sei quem está envolvido nisso aí, só sei que eu não tenho culpa nenhuma no cartório. Ela tirou dela de lado e botou os caras na fogueira, admitindo que o que eles dizem é verdade. Então eu acho esse raciocínio bem esquisito, para dizer o mínimo. Voltando a falar de campeonatos pelo mundo, vamos falar do WPT World Championship. E para dar uma espetadinha, né? A gente já falou muito aqui desse declínio que aconteceu com o World Poker Tour, o número de jogadores cada vez menor. Dessa vez o número de inscritos foi de menos de 150, 6 jogadores a menos que a edição do WPT Championship do ano passado, então não é uma queda muito grande. Mas se a gente for ver, por exemplo, o prize pool arrecadado esse ano é de 3.540.500 dólares, certo? No ano que o Carlos Mortensen foi campeão do WPT Championship, só ele ganhou quase 4 milhões de dólares. Então, para vocês terem uma ideia de como os fields diminuíram, né? Naquele tempo que o Carlos Mortensen foi campeão, quase 500 pessoas jogando a grande final do World Poker Tour. Esse ano, menos de 150. O campeonato está esvaziado, mas pelo menos a gente tem aí um ex-campeão na liderança, Mike Linster, que ganhou o torneio esse ano em Jacksonville. Ele está em busca aí do bicampeonato, ganhou o torneio agora em abril, do WPT Jacksonville, e agora está em busca aí de mais um título. Tá cedo ainda para falar, claro, mas ele entra no dia 3 do torneio com a liderança. Dan Sheck é o segundo, Antônio Sfandiari é o terceiro, Steven Silverman é o quarto e Amir Babakani é o quinto. Então vamos ficar de olho ali, acho que até quinta-feira, não sei se já acabou o WPT na quinta-feira, mas a gente já vai ter uma posição melhor aí, pelo menos de quem são os finalistas. Mais triste ver o WPT nessa decadência, todo ano perdendo público, perdendo jogadores. Eu comecei a acompanhar o poker basicamente acompanhando a World Series of Poker, mas principalmente o World Poker Tour, que tinha aqueles DVDs maravilhosos do começo ali, a gente ficava maluco assistindo as mesas finais do World Poker Tour. Então, para mim, é muito triste de ver que o número de jogadores está sempre caindo e que o WPT não está conseguindo se levantar. Eles estão conseguindo espalhar pelo mundo de uma maneira muito boa, mas os grandes torneios mesmo, aqueles que reuniam os fields maravilhosos e fields grandes, esses aí, infelizmente, estão em declínio. Para terminar, eu vou terminar o programa com uma notícia bacana. A edição online da revista Veja, talvez o maior periódico, revista semanal, né, do Brasil, colocou aqui na sua edição online uma matéria lá com o centro de treinamento de pôquer que o André Acari tem lá em Cabreúva, o Acari Team todo. Então uma matéria bacana no online, com fotos, com depoimentos do André, bem bacana de ver mesmo. A gente fica orgulhoso em saber o caminho que o pôquer tá traçando, porque até alguns veículos que são mais resistentes a essas coisas, essas modernidades, vamos dizer assim, um veículo como a Veja, que é mais tradicional, está abrindo espaço e principalmente está tratando o assunto com o devido respeito, falando direitinho o que acontece lá no QG, contando como os meninos jogam, o preparamento físico que eles fazem, toda a rotina deles, que não tem droga, bebida alcoólica, cigarro, tudo que não pode ter lá dentro do QG. Então eu gostei muito da matéria, achei a matéria bem bacana. Para fechar de vez esse metagame, queria só mandar um abraço e um beijo aí pro casal, mais novo casal do poker brasileiro, agora oficializado, né? O Leandro Braza e a Paty Cominetti. Eu tive lá no casamento deles nesse final de semana, um casamento maravilhoso, emocionante mesmo ver a alegria dos dois ali. A Paty e o Braza, quem conhece sabe que os dois estão sempre com um sorriso no rosto, e era nesse sábado, então a alegria deles estava incontrolável. Foi muito bacana, reuniu uma boa galera lá do poker brasileiro, a gente deu boas risadas e principalmente comemorou essa união agora de verdade aí, né? Agora de papel passado e tudo mais, na frente do padre e os caramba, certo? Então um beijo aí pro Braza e pra Paty e agradecer aí o convite, certo? Essa edição do Metagame vai ficando por aqui, a gente volta na quinta-feira com mais notícias aí do que aconteceu no poker no Brasil e no mundo. Até lá!